Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma pessoa famosa, uma atriz, que teve uma experiência, alguns anos atrás, de experiência de quase morte. Você já ouviu falar nisso, né? EQM, experiência de quase morte. E ela estava dando uma entrevista num programa também famoso, né? Eu não vi o programa, até porque ele é tarde da noite, né? Uma hora dessa eu já estou dormindo. Mas o YouTube tem essa vantagem de deixar pedaços para a gente. E exatamente recortaram o pedaço que fala, ela contando da experiência de quase morte. E é interessante porque a experiência dela bate com muitas outras de outras pessoas e daquilo que a gente já tinha pregado acerca do fim, do que espera a gente no tempo do fim, não é? Houve um pastor que escreveu um livro sobre os 5 minutos depois da morte. Ele escreveu há muitos anos e o livro, então, acho que hoje a gente nem acha para comprar. Mas algumas ideias, ela também nascida em lar evangélico, frequentou igreja durante algum tempo, essas coisas todas, e depois enfiou na vida, né? E foi viver a vida dela. E nesse seu viver, ela teve um problema lá, né? Não descer muito a detalhes não, que aí você localiza logo quem, e a pessoa, para nós não interessa o nome da pessoa, interessa o episódio em si. E ela então estava em cima da maca no hospital, e ela disse: eu morri. E eu senti, ela contando, que a alma deixou o corpo, não era físico, era assim como uma fumaça, uma silhueta saiu do corpo. E imediatamente eu comecei a ver todos os episódios da minha vida, todas as coisas lá passando assim, né? Eu já contei, eu já falei isso aqui, que é assim que acontece quando a pessoa... E ela disse: eu tinha consciência perfeita de que eu estava em julgamento. Né? A vida começou a passar e vão passando episódios. Normalmente são os episódios, as oportunidades que a pessoa teve de aceitar a Jesus e rejeitou, tudo aquilo vai sendo trazido. Ela diz: não tinha um tribunal, não tinha um juiz, estava tudo na minha mente, mas eu estava sendo julgada. E aí ela disse: eu fui julgada e condenada. E aí surgiu uma fumaça como de incêndio, um negócio grosso, espesso, que era o espírito de morte que veio para me levar. E quando eu vi aquilo, a minha alma voltou para o corpo. Uma reação natural no mundo espiritual. Voltou para o corpo e aquela figura vinha para me levar, e eu, quando voltei, que eu abri os olhos assim, eu gritei, né? Que tem um bicho me pecando, que tem um espírito, que eles estão vindo, não sei o que. Minha mãe, que era, aí ela conta, minha mãe, que era evangélica e estava do lado, começou a orar e repreendeu aquele espírito de morte. E aí a coisa acalmou. Ela não saiu do hospital ali, porque tinha muita coisa para resolver e tal, mas não morreu. Mas o que eu estou chamando a atenção? O que me chamou a atenção era o fato do julgamento, né? E ela falou assim: eu fui julgada porque eu não tinha um bom advogado. E o único advogado que resolvia o problema ali era o Senhor Jesus. Ela tinha... A pessoa tem a consciência de que está no julgamento, de que o julgamento é justo, não tem como escapar dele, e que foi para o julgamento sem um advogado. Não é? Coisa que não acontece quando alguém tem Jesus e quando morre, não é? E vai para a eternidade. E como a Bíblia descreveu lá, Jesus que contou, quando morreu aquele pobre,
né? O Lázaro, que os anjos vieram e o levaram para o seio de Abraão, não é? Não é um negócio assim, uma fumaça preta que diz, vou te pegar. Não, são os anjos que vêm e levam, né? E eu estava pensando nisso e essas coisas que a gente está vendo, não é? O Job lembrou aí do caso da Marília Mendonça, que alguém, aí começa a surgir as coisas, né? Um pastor mandou no grupo de pastores uma descrição que a moça, ele descreveu assim, deixa eu achar aqui o texto, que ela recebeu o avô dela, que era pastor, ganhou um violão do avô, que pastoreava uma igrejinha. O avô pagou a vizinha para dar aulas de violão. O alvo dele era que ela tocasse na igreja. Contudo, ela teve seus olhos atraídos pelas luzes do mundo. Tornou-se compositora e cantora de músicas que semeavam adultério e fornicação. Vê como às vezes é assim, não é? Investiu, ensinou, né? Um lamento do profeta, ele diz assim, Deus dizendo, eu plantei uma videira e eu esperava que ela desse boas uvas, mas ela deu uvas bravas, que não serviam para nada, que não serviam para comer. Então, às vezes, assim, Deus investe, dá talentos, dá inteligência, sabedoria, uma porção de coisa, e a gente passa a crer que é para usar da maneira errada. Uma outra coisa interessante é que muitos cantores por aí morreram nessa faixa de 26, 27 anos. Não é? Tem você procura na internet, ele dá uma lista de vários, e você vai olhar, procura a raiz da coisa, começou a cantar na igreja. Né? Começou a cantar na igreja, depois debandou, né? Desbandeirou para o mundo, e aí... E eu fiquei pensando, né? Como é bem-aventurado aquele que, a Bíblia diz lá no Apocalipse, aquele que morre no Senhor. Né? Eu fico pensando, porque no caso da cantora, a família era evangélica. Tinha uma semente, às vezes, ora assim, Senhor, tem uma semente do evangelho lá dentro, faz nascer essa semente. Não é? Nossos filhos, netos, tudo tem uma semente lá dentro, e uma hora ela, né? É verdade, não é? Então, está acontecendo uma coisa assim, parece que chega numa hora que Deus, vamos dar um basta nisso. A bem da verdade, Deus está dando um basta em muita coisa, mesmo nas igrejas, não é? Eu falei um dia desse aqui, alguém colocou assim, a igreja está mudando de endereço, Deus está levando boa parte da igreja para ir morar no céu. Não é? Está mudando de endereço. E o texto que eu queria usar, Hebreus 9, 27, é um texto conhecido. Né? É um texto conhecido que fala sobre isso. E assim, Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? O autor dos Hebreus está dizendo, ele está fazendo uma comparação entre essa situação e a situação de Jesus, que também recebeu uma ordem definitiva. Sabe, nós vivemos numa situação em que as pessoas estão procurando soluções alternativas. Né? Soluções alternativas. Por exemplo, uma solução alternativa é crer que vai haver uma reencarnação. Não, tem jeito, reencarna, não é?
E a gente fica pensando, e tem gente que está preso nisso e diz, você viu muitos artistas dizerem isto é a resposta para os meus anseios. Não pode ser, não é? Você apronta todas aqui, depois morre, aí o seu espírito encarna numa outra pessoa que vai pagar tudo aquilo que você fez de ruim. Olha, isso não tem apoio na justiça de Deus, não é? As pessoas pagam os seus atos porque há uma lei que Deus estabeleceu desde Gênesis, que diz assim, que enquanto houver terra, sementeira e colheita hão de existir. O que quer dizer isso? É que tudo que você está colhendo é porque plantou lá atrás, não é? E possível que o que você está plantando agora vai colher daqui a pouco também, né? Tem uma historinha do pai e o filho que estavam passeando por meio do mato assim, eles estavam no alto do monte, e aí de repente o filho falou alguma coisa mais alta e o vale reverberou, deu eco, né? E aí o filho falou lá um negócio feio lá e o eco repetiu da mesma maneira. E aí o menino achou bonito e falou de novo e o eco repetiu, né? E umas 3 ou 4 vezes. Aí o pai falou assim, experimenta fazer assim. E gritou uma frase boa. E o eco devolveu uma frase boa. Você está vendo? A vida é um eco. Depende, se você quer ouvir boas coisas, comece a expressar boas coisas. Não é? Então, o texto que eu li diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Por mais que as pessoas digam, não, vai haver reencarnação, e a gente vai purificando, e uma vez, e outra, e outra, e outra. Aí tem um exemplo bom na Bíblia. Por exemplo, os espíritas dizem que João Batista era o espírito reencarnado de Elias, porque havia uma profecia que dizia que para vir o Messias tinha que vir primeiro o profeta Elias. E os discípulos perguntaram para Jesus, né, se o senhor é o Messias, onde ficou a vinda do Elias, que a profecia dizia? Ele disse, Elias já veio e vocês não viram. E aí a Bíblia explica, ele estava se referindo a João Batista no papel de precursor, do profeta que vem antes e abre o caminho para o Messias. Então, anota isso. Elias viveu 1500 anos antes de João Batista, antes de Jesus, né? A diferença de idade entre João Batista e Jesus é de, quem sabe? 6 meses. Não é? Eles eram primos, não é? Então João Batista era mais velho do que Jesus 6 meses. Aí João Batista foi preso, Herodes mandou matá-lo, né? Foi decapitado e pronto. Passado algum tempo, Jesus está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Aí tem um momento de transfiguração e aparecem para conversar com Jesus Moisés e Elias. Ora, se João Batista, que morreu há menos de 1 ano atrás, 2 anos, era a encarnação de Elias, Elias não deveria aparecer no monte, sim João Batista. Não é? Então, matou o argumento da reencarnação aí, não é assim que funciona. Por que não funciona assim? Porque Deus estabeleceu que quando o homem sai do tempo, entra na eternidade. E a última lei no tempo está ordenado morrer uma só vez. Então saiu do tempo, entra na eternidade. As leis da eternidade são outras, diferentes das do tempo. As leis do tempo são necessárias para a gente aqui. Por exemplo, a lei da gravidade. Nós estamos aqui e nós sabemos que lá na outra face da Terra, lá embaixo, estão os japoneses. São nossos antípodas. Antípoda significa pé contra pé, não é? Eles estão lá, mas eles não caem.
Por quê? Porque a lei da gravidade atrai todo mundo para o centro da Terra. Então é uma lei que a gente precisa dela para viver aqui na Terra, não é? Quem sai aí e vai para o espaço tem que aprender a andar sem gravidade. Por isso que quando mandaram os primeiros astronautas, as botas deles eram grossas assim de chumbo para fixar, para eles poderem andar. Mesmo assim eles ainda podiam dar pulos lá na Lua, porque lá não tinha gravidade. Então a lei da gravidade ela é necessária aqui na Terra para manter a gente com os pés no chão. É uma lei do tempo, é uma lei da Terra. Já o texto bíblico diz que está ordenado, é uma ordem, não é um negócio, não é um arranjo, não é que Deus não tinha outra coisa para fazer, ele definiu e disse, não é assim, se sair do tempo entra na eternidade. Uma outra coisa é que só pode agir aqui na Terra quem tem corpo. Sem corpo não pode agir aqui na Terra, a não ser os anjos que têm autorização para isso, né? Para agirem na Terra sem precisar ter um corpo. Mas por que Jesus teve que nascer como criança, crescer, enfrentar tudo aquilo e chegar com a idade de 30 anos para poder se apresentar no seu ministério? Porque para agir aqui na Terra precisa ter um corpo. Então, quem não tem corpo não pode agir aqui na Terra, não é? A não ser Deus que criou tudo, ele que estabeleceu, não é? Ele pode mexer do jeito que ele quiser, sem até entrar na Terra. Então está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Foi o que aquela mulher enfrentou. De repente morreu e o juízo imediatamente se instalou para ela. E as coisas, as oportunidades que ela teve de aceitar Jesus e não aceitou, começaram a se desenrolar diante dos seus olhos, não é? O julgamento. É verdade que há um julgamento para o crente, mas esse é um outro assunto, não é um julgamento para vida eterna ou não, não é um julgamento para advogado, não é? Não é nem é um julgamento, é um balanço de contas correntes, um encontro de contas entre Jesus e o seu povo, chamado Tribunal de Cristo, em que ele vai avaliar o que o crente fez aqui na terra. Está escrito lá, Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 5, o que fez aqui na terra por meio do corpo. Então você fez aqui, não é? Eu imagino, a Bíblia não diz assim, mas que é como um livro de contas correntes. Você, tudo que você fez e que produziu crédito está lá na coluna do crédito. Mas se você fez algumas coisas que produziu prejuízo, está lá na coluna de débito. Então crédito menos débito, saldo tanto, né? Aí esse saldo a Bíblia chama de achado em falta, não é? Então você não pode ser achado em falta, você não pode ser desclassificado, você não pode ser desaprovado, né? Então há uma conta corrente na vida de cada um que tem o nome escrito no livro da vida. Porque se você não tem o nome escrito no livro da vida, você não tem conta lá, não adianta. Não é? Tem muita gente tentando mandar coisas lá para a conta dele, mas não tem conta, né? Você às vezes vai encontrar e você deposita um dinheiro no banco e ele manda um comunicado dizendo: o dinheiro está à disposição aqui porque essa conta não foi encontrada, né? Então, muitas vezes a gente também corre o risco, né? Como é que você faz para ter contas no céu? Você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Aí você é um cidadão dos céus, e aí tudo que você mandar para lá, né, entra na sua conta a seu favor. Jesus falou assim: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros nos céus. O que ele está querendo dizer? Faça uma conta bancária lá em cima.
que aí você pode mandar para lá. Então tem muita gente que está tentando ser bonzinho, tem muita gente que está tentando subornar a Deus com a sua bondade, e Deus vai dizer, ó, desculpa, você não tem conta aqui, não dá para colocar nada na sua conta, né? Ah, mas eu sou bom e recebo muitas bondades. É verdade. Como a lei da semeadura e da colheita continua em vigor, as bondades que você faz vão gerar créditos, mas é tudo terra, tudo terreno, não tem nada a ver com a eternidade, com o céu, só tudo daqui. Você plantou aqui, colhe aqui, coisas daqui, né? Quando eu falei sobre aquele texto de Apocalipse 14, que João escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que as suas obras o sigam. Olha que coisa interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. 14. Ó, abri no 15, é porque eu estou no caminho certo. 14, Apocalipse 14, 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quando eu vejo aqui, eu fico pensando em 3 tipos de pessoas. Tem um tipo de pessoa que não quer que as pessoas vejam as suas obras. Então passam a viver uma vida escondida, né? Na madrugada, na meia luz, no cinzento. A vida dele é toda assim, porque ele não quer que as pessoas o descubram. Jesus falou assim, João escreveu assim lá no capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então eles amaram, né? Agora tem que ficar no escuro, né? Tem que ficar no escuro. O segundo grupo aqui é aquele que tenta mandar suas obras primeiro para impressionar a Deus, né? Para ele depois fazer igual Jacó com Esaú, manda os presentes primeiro, fala assim, eu o aplacarei com os meus presentes. Mas mandar presentes para Esaú, que era mais rico do que ele, não é Esaú o rio dele, eu não preciso disso, meu irmão. Até porque Esaú tinha herdado toda a herança de Isaac, porque Jacó foi embora, ficou 21 anos fora, não é? No mínimo dava uso capião, não é? 21 anos mandando lá na fazenda, o outro não ia levar nada mesmo. Então, Jacó manda presentes para Esaú, e Esaú diz, preciso não, meu irmão, eu fiquei com tudo aquilo lá, isso é seu, fica com o seu presente. Então tem muita gente assim, querendo mandar presentes para Deus, para ir depois. Aí o autor de Apocalipse escreve assim, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que eles estão dizendo? Que a gente vai na frente e o que a gente fez acompanha a gente atrás. É a gente primeiro, né? É o grau de importância. Deus primeiro se importa com a gente, né? Sabe por quê? Porque lá em Efésios 2, 8, não é? 7, ele fala assim, que nós somos feitura dele, criados para as boas obras. Deus nos criou para isso. E a Bíblia diz que ele põe diante de nós as oportunidades de exercermos boas obras. É verdade que tem muita esmola que a gente faz por aí que Deus não pôs no nosso caminho. A gente mesmo fez aquilo aí, não vai render nada. Você está só sendo um cidadão, né? Um bom cidadão. Que ser bom, ser amigo, ser generoso, socorrer o necessitado, nem é questão de religião, é questão só de cidadania. Um bom cidadão faz isso, né? Então, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então não há encarnação. Uma outra ideia é que o amor de Deus é tão grande, Deus é tão amoroso,
que no final das contas, ele vai falar assim, não, mas eu amei esse povo todo, e vou salvar todo mundo por decreto. Né? É verdade, Deus deixou o plano de salvação, o resgate, a redenção, a oportunidade de ser filho, tudo que está incluído nesse pacote, ele deixou à disposição de qualquer pessoa. Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que é tão orgulhoso, né? E falar orgulhoso a pessoa que estava dando testemunho da experiência de quase morte, ela falou assim, uma das coisas que mais irritava a Deus no julgamento era a minha arrogância. Né? Mais irritava a Deus era a minha arrogância. Sabe por quê? Porque se você não reconhece que precisa de Deus, não adianta tentar chegar perto dele. Ele não pode fazer nada por alguém que não precisa dele. Assim também com a gente, né? Se você vê uma pessoa necessitada na rua e ele diz que não necessita de nada, você não pode fazer nada por ele. Não é? Aqui eu já contei aqui como é que eu meço o grau de necessidade. A pessoa pede alguma ajuda e eu falo assim, ó, esses dias aqui só tem fubá e sal. Aí tem gente que vai embora, fubá e sal, isso tem lá em casa, tem muito lá em casa. Né? Aí, mas quando o cara fala assim, serve, lá em casa não tem nada, aí eu ajunto o fubá e o sal e mais algumas outras coisinhas para a pessoa levar, porque se a pessoa está só pedindo assim, meio se colar, colou, eu peço, se ele der é lucro, né? O senhor não tem nada, aqui na igreja, já perguntaram desse jeito, aqui não tem nada, aqui na igreja não estão dando nada não, eu falei, não. Bom, é uma pergunta. Ele já estava esperando o não, é? Já estava esperando o não, né? Alguns perguntam, o senhor não tem nada para me dar? Eu falei, não, o que você está querendo? O que você está precisando? E quando a pessoa fala qualquer coisa, é dureza, viu? Né? É assim com Deus também. Se você chegar a Deus, com Deus, qualquer coisa que o senhor me der está bom, você não vai levar nada. Então, eu anotei assim, o que é a nossa vida? Né? A Bíblia diz que a vida é como a erva. Né? Aqui eu tenho umas flores ali no jardim que elas florescem de tarde, de manhã estão fechadinhas assim, né? Aí de tarde elas abrem, de tarde para de noite, depois no outro dia está tudo fechadinha. Né? Mas ela tem o tempo de aparecer e o tempo de desaparecer. E aí a Bíblia diz que a vida nossa é como a erva. De manhã nasce, cresce, floresce, à noite seca e cai. Para muita gente a vida é só isso aí. Apareceu é um cometa, apareceu, passou, acabou, foi embora. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina, um sopro, né? E no Salmo 90, Moisés, que escreveu o Salmo 90, diz que a vida é como um conto ligeiro, é um breve pensamento, não é? Passou rápido, você nem começou, já acabou, né? E o que nós estamos precisando? Primeiro é saber que essa vida que a gente tem, isso aqui que você respira, é um dom de Deus. E que como dom de Deus, Ele está esperando que você use bem. Né? Tem gente que usa errado, e vai usando errado, até que Deus diz, você não entendeu nada, passa a régua. Né? E a gente não tem dia, já falamos isso, você sabe, todo mundo que sabe, a gente não tem dia marcado para morrer e nem tem fatalismo. Veja, no caso do acidente de avião, o piloto e o copiloto eram evangélicos lá do avião. Deus cercou a Marília Mendonça. Os donos, os proprietários do avião eram evangélicos.
não é? O piloto e o copiloto evangélicos. Sabe, há muitos anos, ainda parou nas águas, não é? Para não pegar fogo, para não ter incêndio nem nada, né? Deus cuidou de tudo direitinho. Um outro piloto mencionou que só no baque do avião todo mundo quebrou o pescoço na hora e morreu. Não teve sofrimento, não teve nada. Puxou na tomada. Como às vezes Deus faz. Eu lembro de há muitos anos tinha uma aviação, né, uma empresa aérea, eu acho que era a VASP, e o tema daquele ano era tudo para ter você a bordo. Tudo para ter você a bordo. Eles estavam fazendo qualquer coisa para te levar de avião, não é? E sabe, e eu fiquei pensando nesse avião aqui. Deus mandou um avião de uma empresa evangélica, piloto e copiloto evangélicos, não é? E tudo para dar tempo, quem sabe? A gente não sabe se deu tempo, não é? A gente não sabe se deu tempo, mas eu sei que a vontade de Deus de salvar as pessoas é tão grande que, se você diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está salvo. Né? Senhor Jesus, me salva, está salvo. Né? Quantas vezes você olha assim, não é? Aquela situação de que a pessoa, eu visitei, já contei a opção de vezes aqui, visitei alguém na Santa Casa, o primo era evangélico, membro da igreja que eu pastoreava na época, e ele pediu. Eu cheguei na Santa Casa 7 da noite, não tinha muita burocracia, eu entrei, e lá estava um homem numa enfermaria com 7 camas, e os outros 6 assistindo o homem morrer. E o homem estava desesperado. A máscara de oxigênio já havia feito uma marca no rosto dele, assim, porque ele apertava a irmã dele do lado, e ele apertava para ver se entrava mais oxigênio, né? E aquele desespero todo está lá, e aquela ânsia, aquele negócio. Deus, eu cheguei junto assim, Deus, eu preciso de uns minutinhos aqui de calma. E o homem acalmou, e a irmã tirou a máscara do nariz dele, e eu falei de Jesus para ele, e ele fez uma decisão ali, coisa de 2, 3 minutos. E ele estava tão bem que eu dei 3 passos para chegar na porta e chamar a esposa dele, que estava no corredor. E quando eu fiz assim, aproveitar que ela está, que eu voltei, ele já tinha morrido. Sabe, era assim, tudo para ter ele a bordo. Deus arriscou tudo para levar aquele homem. Então, uma maneira é encarar o juízo, como aquela artista mencionou. Né? Eu sei que às vezes fica assim, mas pastor, e ela não teve uma experiência com Deus, teve uma experiência religiosa grande, escreveu livro, falou uma porção de coisa e tal, hoje vive uma vida meio de banda, meio de lado. Né? Não, eu amo Jesus, mas eu não quero saber de religião. Não entendeu nada, não é? Porque não tem jeito se Jesus é o caminho que leva a gente ao Pai, se você não andar no caminho, você não chega ao Pai. Como eu preguei domingo passado, né? Jesus falou assim, credes em Deus. Tem muita gente nessa situação, nesse átrio do credes em Deus. Eu vi alguém dizer assim, um artista contando para outro numa entrevista, dizendo assim, eu vi a fulana, uma artista aí, uma atriz muito conhecida, eu vi ela pegando o Espírito Santo. Ela foi numa reunião de célula e foi visitada e tremeu e não sei o que, e aquilo tudo, e o outro falou assim, eu vi a fulana pegando o Espírito Santo. Né? Mas a outra continua vivendo a mesma vida que vive, assim, sem glorificar o Senhor, sem nada. Deus deu a ela uma oportunidade, mas ela preferiu no credes em Deus. Crede também em mim. Ela, caminho largo, né? Quando tem que firmar um compromisso, aí não quer. Bom, a gente não sabe
Nós vamos ter muitas surpresas quando a gente chegar na eternidade. Muita gente que a gente acha que não está lá, vai estar. Né? E acho que muita gente que a gente pensa que vai encontrar lá, não vai encontrar. Né? Porque ficou periférico, ficou só no credes em Deus e esqueceu do crede também em mim. Né? E encontrou o caminho, mas não andou por ele, porque não adianta. Hoje com GPS você pode, né? Você digita o GPS no celular e ele te dá a foto da rua, lá da casa que você quer. Não é? É uma foto, não é tempo real. Não é? É uma foto de 2, 3 anos atrás que o Google tem no arquivo. Mas você digita o endereço no Google Maps, né, no mapa, e você vai puxando o zoom e ele te bota de frente para o endereço da pessoa. Não é? Mas você não está no caminho, você sabe, você viu a foto. Eu acho que tem muita gente vivendo uma vida cristã de GPS. Não é vivendo uma vida cristã de GPS, ele clica o endereço, vê lá, sabe onde é, mas ele não está lá. Pois bem, essa é uma hora da gente saber que, para encerrar as verdades, Deus continua no comando. Deus continua no comando, não é? Mesmo que a gente não entenda, mesmo que as coisas mudem, Ele continua no comando. E eu queria deixar essas ideias para a gente aqui, para a gente pensar nisso, sabe? Você que está aqui, você que nos vê pela internet, olha, Deus está no controle. Nada escapa disso. Um aluno de universidade um dia confrontou seu professor que era evangélico. Eu conhecia esse professor. E falou com ele: quem garante que lá na eternidade... e esse confrontante era filho de evangélicos. Quem garante que lá na eternidade não vai haver mais rebelião? Não é? Eu mesmo, quem sabe, posso encabeçar uma rebelião lá como um novo Satanás e rebelar contra Deus e tudo. E o pastor ficou olhando assim, ficou triste e sem resposta. E veio para casa e tinha uma reunião de oração na casa de uma irmã. E ele foi para a reunião à noite e está lá, e o coração triste de ter escutado aquele confronto. E aí Deus levantou alguém em profecia e disse: meu servo, por que você se aflige? Eu continuo no controle. No outro dia ele chegou afiado lá, esperando o cara passar. Deixa eu te falar um negócio, não vai haver mais rebelião. Não é? Não vai haver mais rebelião. Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus e Deus continua no controle. Não é? Sabe, isso alegra, anima a gente. Deus continua no controle. Muito bom.